Nova semana, nova viagem pelos 5 continentes, aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, como sempre, junta-se a nós o historiador Bruno Cardoso Reis, a partir dos Estados Unidos. Bruno, muito bem-vindo, como é que estás? Ora, viva Bruno, bom dia. Tudo bem, obrigado. Está aqui um bom dia de sol. É o que se quer, não é? Exato. Vou escapar aí à neve de Washington. Bruno, vamos começar por olhar para a Ucrânia, até porque há desenvolvimentos para um possível cessar-fogo. Donald Trump e Vladimir Putin estiveram esta semana à conversa. O presidente norte-americano falou depois com Volodymyr Zelensky. Podemos estar mais perto de um acordo de paz? Bem, eu fui aqui referindo e escrevi várias vezes que realmente era expectável que ao fim de 3 anos de conflito começasse a haver uma grande pressão para algum tipo de cessar-fogo, para algum tipo de fim da fase mais intensa do conflito. No conflito, enfim, podemos usar aqui um pouco como comparação, como analogia, que é a Primeira Guerra Mundial, que também se transformou numa guerra de trincheiras, numa guerra de atrição, de erosão. Foi isso que aconteceu. O ano de 1917 é o ano em que começam a surgir muitas pressões internas, enfim, até manifestações, greves, etc., nos diferentes países, muitas pressões externas, o próprio Papa envolve-se nessa questão, etc., para se tentar avançar com uma iniciativa de paz. A verdade é que isso não aconteceu no caso da Primeira Guerra Mundial. Foi preciso esperar quase pelo final do ano de 1918 e, no fundo, por uma solução essencialmente militar, uma derrota militar da Alemanha, para isso acontecer. Portanto, que haja esta pressão era também bastante evidente que ia acontecer, muito por força da eleição de Donald Trump, ou seja, era evidente que Donald Trump ia ter aqui uma postura diferente. E das promessas que ele fez? Exatamente, muito mais favorável à Rússia, muito mais empenhada numa paz rápida, que não tinha sido toda a postura do seu antecessor e, eventualmente, da alternativa, que seria Kamala Harris. Portanto, desse ponto de vista, não há aqui nada surpreendente. Agora, se isso vai levar à paz no curto prazo, sobretudo se vai levar a um acordo de paz amplo, justo, durável, isso parece muito mais questionável. Todos esses aspectos, todos esses qualificativos colocam problemas. Desde logo é diferente um cessar-fogo de um acordo de paz, ou seja, uma coisa é haver um cessar-fogo mesmo que negociado, outra coisa é realmente, no fundo, um acordo amplo que resolva, no fundo, as raízes do problema, as raízes do conflito. Nós temos ainda hoje na Coreia não um tratado de paz que tenha posto fim à Guerra da Coreia, que terminou a sua fase intensa em 1953, de guerra aberta. Temos um cessar-fogo e temos uma zona que é chamada desmilitarizada, mas que na verdade é das mais militarizadas, sim, fortificadas, cheia de tropas do mundo, não é? Entre as duas Coreias. Portanto, essa questão parece-me, apesar de tudo, mais provável do que um acordo de paz e, aliás, eu diria mais desejável no contexto atual, porque não me parece que um acordo de paz fosse viável sem cedências à Rússia, que seriam terríveis para o futuro da ordem internacional. Aquilo que está a acontecer já é mau desse ponto de vista, mas haver, no fundo, um reconhecimento formal da legitimidade da ocupação militar russa e da anexação de território seria, no fundo, deitar para o lixo a Carta das Nações Unidas, pôr de lado tudo o que foi ganho em termos de restrições ao uso da força desde aí, que obviamente nunca foram respeitadas a 100%, não, enfim, é assim na lei internacional, mais do que na lei interna, mas é assim em geral, não há nenhuma norma, nenhuma lei que seja respeitada a 100%. Não é pelo facto de haver homicídios que deixa de haver uma lei a dizer que os homicídios são ilegais, não é? E que isso tem alguma importância. Portanto, não é pelo facto de haver guerras que deixa de ser importante continuar a haver aqui uma definição de princípio de que não se conquista território pela força, e quando isso acontece, isso não é reconhecido pelos outros Estados. Pode haver uma situação de facto, mas não é reconhecida pelos outros Estados. Portanto, essa questão é muito importante. E depois temos esta questão também, que não é de sumenos, que é saber exatamente em que termos, com que garantias de segurança. A Ucrânia está, obviamente, numa posição muito enfraquecida, sobretudo com esta mudança de postura da parte dos Estados Unidos. O apoio militar americano não será passível de ser substituído no curto prazo, nomeadamente pela Europa. Não há simplesmente capacidade de produção na Europa ou a nível global. Eu insisto sempre nesse ponto. Os Estados Unidos sozinhos gastam tanto em defesa como os outras 15 grandes potências, os outros 15 países que mais gastam em defesa, países como a Rússia, a China, etc., tudo isso somado é equivalente ao valor dos Estados Unidos, e depois gastam tanto como o resto do mundo. Portanto, todos os outros 140 países
gastam basicamente metade daquilo que os Estados Unidos sozinhos gastam. Portanto, não há possibilidade de substituir o apoio militar americano e, portanto, isso é um dado que enfraquece a posição da Ucrânia, objetivamente. Agora, não é garantido que mesmo um país enfraquecido aceite fazer as cedências, fazer as concessões, formalizar as cedências para chegar a um acordo de paz. E aí temos um exemplo acabado na questão, por exemplo, de Israel e da Palestina, dos países árabes. Os palestinianos, os países árabes foram derrotados muitas vezes ao longo de dezenas de anos, de muitas décadas por Israel e continuam, na maior parte dos casos, a não aceitar fazer um acordo de paz durável com Israel. Ainda, Bruno, sobre esta conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, diz o Kremlin que, além da guerra na Ucrânia, abrangeu outros temas, como o Médio Oriente e o Irão, mas a paz na Ucrânia acabou por ser o foco principal. E é relevante Trump ter falado de um encontro em pessoa na Arábia Saudita? Isto acaba por ser relevante? Sim, é muito relevante, ou seja, por um lado temos este dado, que é o príncipe herdeiro, o regente da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, passou de pária com o início da presidência de Joe Biden para um pivô, uma figura central na política internacional e altamente apreciada por Donald Trump. Isso, mais uma vez, não é surpreendente. Eu recordo que no primeiro mandato de Donald Trump, e quebrando todas as tradições, o primeiro país que Donald Trump visitou foi a Arábia Saudita, onde conseguiu uma série de acordos multimilionários de compra de armamento, etc. Ele próprio, numa das conferências de imprensa que deu depois de tomar posse para este segundo mandato, voltou a dizer que isso era uma possibilidade. Além disso, a Arábia Saudita tem-se aproximado bastante da Rússia, tem interesses partilhados em termos de, nomeadamente, do petróleo e do preço elevado do petróleo. São dois Estados que dependem muito da exportação de petróleo, são basicamente petroestados em grande parte, quer a Rússia, quer a Arábia Saudita. Desenvolveu até aquela iniciativa OPEP+, que basicamente este mais é para significar a coordenação na gestão, digamos, do mercado de petróleo global com a Rússia. E teve aqui algum papel até no conflito, na guerra. Ao contrário, por exemplo, de Lula, também se encontrou com Zelensky e convidou Zelensky a participar numa cimeira em Riad da Liga Árabe. Portanto, é alguém que tem tido aqui algum protagonismo também na libertação de prisioneiros, na negociação de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia, mas desse ponto de vista realmente é bastante revelador, de facto, de como, por exemplo, para Donald Trump, esse é um aspecto sempre de sublinhar, a questão democrática, a questão da natureza do regime é completamente irrelevante. A Arábia Saudita é praticamente a última monarquia de direito divino, a última monarquia absoluta que nós temos, abertamente assim, declaradamente assim. Mas isso realmente para Donald Trump é completamente irrelevante. O que é irrelevante é que é um país muito rico, muito exposto a comprar, a fazer grandes compras, grandes importações, nomeadamente de armamento dos Estados Unidos, e obviamente para Putin todas estas questões são completamente irrelevantes. O que conta também são as relações pragmáticas com o regime que está e se eles favorecem ou não os interesses russos. Olhamos ainda para o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que defendeu que a intenção de Donald Trump de chegar a um acordo com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia não é uma traição a Kiev. Bruno disse ainda que várias cedências e a ideia de tropas europeias no país, mas sem a proteção dos Estados Unidos, é uma hipótese. Isto é habitual numa negociação? Não é de todo habitual, é mesmo o beabá da negociação. Isto mostra como realmente se confirmam as piores expectativas em relação a alguém que claramente era manifestamente não qualificado, inexperiente para exercer este tipo de funções. Foi, aliás, uma das questões que foi levantada na Comissão de Defesa do Senado em relação precisamente a Pete Hegseth, uma senadora, Tammy Duckworth, que é uma veterana de guerra, aliás, fez-lhe várias questões sobre esta dimensão diplomática, sublinhando este aspecto que muitas vezes é esquecido ou é ignorado, que é a defesa tem uma dimensão diplomática extremamente importante, sobretudo para um país como os Estados Unidos, que tem múltiplas alianças de defesa com múltiplos países, múltiplos programas de cooperação, bases por todo lado. Portanto, esta dimensão é fundamental. Pete Hegseth foi completamente incapaz de responder a qualquer pergunta das mais básicas que lhe foram colocadas nessa altura. Agora temos o Presidente da Comissão do Senado, o Presidente republicano dessa Comissão da Defesa no Senado, o Senador Roger Wicker, a dizer que, e portanto obviamente alguém republicano, à partida leal a Donald Trump, que votou favoravelmente à nomeação de Pete Hegseth, a dizer que foi um erro de principiante, a dizer que está completamente perturbado e abismado com este tipo
de postura, porque realmente, obviamente, quando se está numa negociação, quer dizer, todos nós sabemos isto até das nossas negociações do dia-a-dia, quer dizer, não se diz à partida aquilo que se vai, as cedências que se está disposto a fazer, não é? Senão o outro lado simplesmente aceita essas cedências e pede mais ou não faz nenhuma cedências em contrapartida. Portanto, isso é realmente bastante evidente. Aparentemente o próprio Pete Hegseth foi forçado a recuar um pouco, havia dizer que quem faz as negociações, quem lidera as negociações é o grande líder Donald Trump e, portanto, a partir dele, aquilo que ele diz é que vale e, portanto, não, recuando um pouco nessas cedências, mas obviamente é um sinal que a Rússia vai interpretar como sendo esta é a posição à partida a que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar. Certamente o Secretário da Defesa saberá alguma coisa sobre o que será aceitável para o Presidente Trump e, portanto, realmente foi aqui uma falha grave em termos do que são estratégias negociais. É especialmente paradoxal, tendo em conta que o Presidente Trump se gaba de ser o grande negociador, não é? Supostamente foi ele que escreveu o livro sobre a arte de negociar, The Art of the Deal, e, portanto, aparentemente, alguém que devia ser um dos seus braços direitos não terá lido o livro ou não terá percebido aqui o básico da arte da negociação. E Bruno, olhando aqui para a questão da Europa e à resposta que pode surgir, olhando aqui para a questão desta mudança nas relações dos Estados Unidos e também da situação da Ucrânia, a resposta da Europa tem sido eficaz? Bem, estamos neste momento com a Conferência de Segurança de Munique a decorrer, vamos referir, enfim, na próxima semana certamente a isso, mas realmente a Europa está confrontada com uma realidade para a qual eu fui também chamando a atenção há muito tempo, que é Donald Trump é hostil à União Europeia, é hostil à Constituição Europeia e é hostil a muitos dos governos que estão em funções na Europa. Tem uma agenda de interferência na política europeia, ou seja, Donald Trump é alguém que quer promover a direita radical, a direita populista e nacionalista alinhada com o trumpismo na Europa. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, aparentemente foi acompanhado por alguém que está alinhado com essa direita mais radical numa visita que era suposto ser uma visita de trabalho para lidar com questões de defesa. O vice-presidente J.D. Vance fez um discurso absolutamente sem precedentes na Conferência de Segurança de Munique. Enfim, como eu disse, vamos falar disso depois com mais calma na próxima semana, mas podemos já comentar, quer dizer, em que basicamente ignora completamente uma guerra em curso na Europa, termina basicamente resolve isso com uma frase a dizer que certamente haverá um acordo e diz que o grande problema para ele são os inimigos internos na Europa, portanto, desde logo, uma interferência flagrante na política interna europeia da parte de alguém que representa quem nos Estados Unidos diz que não se atrevam a dizer nada sobre a política americana, os países aliados ou os países estrangeiros não têm nada a ver com a política nos Estados Unidos, mas aparentemente em relação à Europa isso não se aplica e, portanto, obviamente isso coloca os líderes europeus numa posição muito difícil, porque por um lado querem continuar a manter a garantia de segurança da parte dos Estados Unidos, mas não há nenhuma certeza de que Donald Trump estará disposto a fazer isso através da NATO, através do artigo 5º, portanto não querem hostilizar demasiado o presidente americano. Por outro lado, é difícil não reagir a este tipo de críticas abertas. Aliás, o próprio Ministro da Defesa alemão, que falou logo a seguir, sentiu-se obrigado a dizer este discurso é inaceitável, não é verdadeiro, é evidente que a democracia não está ameaçada na Europa e portanto, mas realmente é significativo da dificuldade deste equilíbrio. Ao mesmo tempo, o próprio Ministro da Defesa alemão vai insistir, mas nós queremos manter as relações de cooperação, de aliança com os Estados Unidos. Portanto, é realmente uma situação intrinsecamente muito difícil. As respostas seriam relativamente evidentes, que era, desde logo, assumir posições de força em relação a Donald Trump, que é aquilo que ele respeita e percebe, mas a Europa não é um Estado, desde logo tem essa fraqueza estrutural, tem governos muito frágeis, na França, na Alemanha, por exemplo, em países-chave. Na Alemanha vamos ter eleições, enfim, a 23 de fevereiro, portanto, daqui a muito pouco tempo, poderemos ter um novo governo. Portanto, realmente, as condições para haver uma resposta forte da Europa não estão reunidas por razões de política interna. Algum trabalho de casa não foi feito. Agora, esta questão, por exemplo, do investimento em defesa, aí, enfim, é uma questão que também voltaremos certamente, mas, por exemplo, um país como Portugal tem toda a legitimidade para dizer, mas agora vem falar em investimento em defesa, é que aqui há uns anos atrás eram estes mesmos países, eram líderes como Mark Rutte da Holanda, que agora é secretário-geral da NATO, a pressionar Portugal, a pressionar a Grécia para gastar menos em defesa, porque isso era um luxo que não se podia ter. O que era fundamental era cortar os orçamentos.
E, portanto, foram estes países que resistiram, sobretudo os países do leste e do norte, que resistiram a qualquer possibilidade, por exemplo, de um investimento com dívida comum em defesa. Ora, quando se quer aumentar rapidamente o investimento em defesa, isso é da história, não é? Não há nenhum exemplo histórico em que isso tenha acontecido com bons resultados, sem levar ao colapso da economia e até eventualmente ao colapso do regime, sem a utilização de dívida pública. Foi essa a grande diferença, a grande vantagem da Grã-Bretanha face à França, por exemplo, no século XVIII, ou dos Países Baixos em relação à Espanha no século XVII. E, portanto, esperemos que isso finalmente seja posto em cima da mesa, como também um esforço para coordenar muito mais eficazmente esse investimento em áreas-chave, porque a Europa também já investe muito em defesa, mas investe de uma forma muito fragmentada, muito pouco eficaz. Portanto, há aí elementos de resposta importantes. Agora, vamos ver se há capacidade política, vontade política, coesão política para os implementar. Bruno, para fechar este capítulo, em 2 minutos, esta posição dos Estados Unidos tem sido comparada à Cimeira de Munique em 1930. Faz sentido isso? Estamos de volta à década de 30? Bem, ainda por cima estamos a falar realmente muito de Munique, porque há esta Conferência de Segurança, mas realmente Munique 1938, enfim, para os ouvintes que não estejam recordados, é basicamente a cimeira em que a França e a Grã-Bretanha cedem à Alemanha de Hitler, basicamente, aquilo que ele exigia em relação à Checoslováquia, se quisermos, à República Checa, ou seja, uma série de territórios, precisamente onde havia uma população de maioria alemã, mas que estavam em território checo, que era também a zona onde estavam concentradas as defesas checas, e cedem tudo isso sem falar com os checos, sem falar com o governo de Praga, no fundo colocando esta democracia aliada das democracias ocidentais e que estas tinham garantido defender, colocando a democracia checa perante um facto consumado numa tentativa desesperada de uma paz a qualquer preço com Hitler. Geralmente estas analogias com Munique são exageradas, nem todos os acordos ou compromissos são, digamos, cedências a uma potência imperialista, revisionista, que é impossível de satisfazer. Mas eu acho que, infelizmente, neste caso, há muitos elementos que são realmente comparáveis. Parece-me que é uma ilusão pensar que se pode confiar na palavra de Putin, que repetidamente disse que não ia invadir a Ucrânia, que quando ocupou e anexou a Crimeia disse que não queria mais território ucraniano, enfim, que tem violado sistematicamente todo o tipo de acordos. Portanto, isso parece-me bastante ilusório, como também me parece que há aqui um elemento real de risco de que, no fundo, os Estados Unidos confrontem os seus aliados e a Ucrânia com o facto consumado e, portanto, não envolvam, pelo menos não envolveram até agora, a Ucrânia e os seus aliados europeus em algo que diz respeito diretamente a esses dois países. E nós, Bruno, vamos ficar por aqui na nossa primeira parte. Regressamos já a seguir, depois das notícias, para a segunda parte do 5 Continentes. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 Continentes, por aqui na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis. E Bruno, na primeira parte olhámos muito para o conflito na Ucrânia, agora vamos virar atenções para o Médio Oriente. Ainda há um acordo ténue entre Israel e o Hamas, mas Donald Trump quer um acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Parece que isto pode ser mesmo um cenário possível, Bruno? Bem, eu acho que faz todo o sentido estrategicamente, ou seja, seria no fundo aqui a grande viragem, seria o país árabe neste momento provavelmente mais poderoso, árabe sunita, no fundo, e que tradicionalmente foi sempre muito hostil a Israel, a fazer um acordo com Israel. O grande problema é que, de facto, Donald Trump passa o tempo a pisar naquilo que supostamente é a sua própria estratégia. Muitas vezes ele é realmente alguém com grande instinto político, e que também tem uma grande facilidade em perceber relações de poder e, portanto, percebe muitas vezes a importância do Panamá ou da Groenlândia ou da Arábia Saudita e da sua convergência de interesse até em certos aspectos com Israel, na estabilização da região, na aposta no desenvolvimento económico, na hostilidade ao Irão xiita. O problema é que depois é completamente indisciplinado na aplicação, digamos, dessas prioridades estratégicas, ou seja, isso é impossível de conciliar com
por exemplo, dizer que Gaza tem de ser limpa, digamos, dos palestinianos, tem de haver aqui uma limpeza étnica, do primeiro-ministro de Israel, por exemplo, confiante do apoio americano, fazer piadas na televisão israelita a dizer que se calhar os palestinianos podem ir para a Arábia Saudita. Isso levou a uma reação de extrema violência da televisão pública israelita, da televisão pública saudita, a rejeitar essa possibilidade. Portanto, nem os Estados Unidos nem Israel parecem neste momento ter o tipo de postura que seria essencial para isso poder avançar, porque mesmo que para os líderes sauditas a questão palestiniana não seja central, e eu até posso dar de barato que seja assim, o que lhes interessa sobretudo são os próprios interesses sauditas, o problema é que, em termos do seu prestígio no mundo árabe, e a Arábia Saudita investe muitos milhares de milhões de dólares todos os anos na sua influência no resto do mundo árabe, do seu prestígio no resto do mundo árabe. E em termos até do seu apoio interno, porque embora seja um regime absoluto, não quer ter milhões dos seus cidadãos contra o regime, a questão realmente palestiniana é absolutamente fundamental, ou seja, não há margem de manobra para a Arábia Saudita poder dizer que sim, concorda, por exemplo, com uma limpeza étnica de Gaza, não é? Ou concorda com deixar cair a questão da existência de dois Estados a viverem em paz lado a lado, Israel e a Palestina. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria, esta é das melhores ideias de Donald Trump. Agora, a forma como está a avançar nesse sentido parece-me péssima e está, no fundo, a minar a possibilidade disso ser uma possibilidade viável e realista. Mas, Bruno, esta posição de Donald Trump está em linha com o que o presidente norte-americano tem defendido para a Ucrânia? Está muito em linha. Não está nada em linha com aquilo que é a posição histórica dos Estados Unidos. Não é há muitas décadas, é há mais de um século. São os Estados Unidos, com o presidente Wilson, um dos antecessores de Donald Trump, que introduziram na política internacional como uma norma central o princípio da autodeterminação. Aliás, diga-se, com grandes resistências da parte dos europeus, das potências europeias, esta ideia de que cada povo, à partida, deve decidir o seu próprio destino em termos políticos. Obviamente isso tem a ver com a tradição, com a cultura política muito enraizada, democrática, liberal dos Estados Unidos, e, portanto, Wilson coloca como condição para intervir na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências europeias ocidentais, precisamente essa foi uma das condições. Isso é uma das bases depois enfim, do direito internacional, das organizações multilaterais. A primeira, que vai ser a antecessora das Nações Unidas, a Sociedade das Nações, é também criada por uma iniciativa de Wilson, com base nesse princípio. É claro que esse princípio é de uma aplicação extremamente complicada. Aliás, era uma das objeções que os europeus colocavam. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é o resto do mundo. Na Europa, na África, em Ásia, há muitas regiões multiétnicas, por exemplo. Ou seja, quem é que decide? Ok, o povo é que decide, mas quem é que decide qual é o povo? Porque é que eu hei de ser uma minoria no teu país e não ser uma maioria no próprio país, num outro país que eu venha a criar? Portanto, tudo isso tem sido central na política internacional. Agora, é verdade que isso teve um efeito que foi limitar muito a capacidade das grandes potências simplesmente ocuparem, conquistarem e anexarem território à sua vontade. Isso não é suposto acontecer de acordo com esta regra. Ora, isso é algo claramente para Donald Trump é completamente irrelevante. Portanto, seja na Ucrânia, seja em Gaza, o facto da população ucraniana não querer ser russa, não querer ceder território à Rússia, de ter sido forçada a fugir das zonas ocupadas pela Rússia, etc., tudo isso é irrelevante para Donald Trump, que desse ponto de vista pensa realmente de uma forma profundamente reacionária, não é? Portanto, numa lógica que tinha a ver com aquilo que era a política internacional, enfim, antes de estes princípios da lei internacional, da autodeterminação, terem algum peso na política global. Uhum. E Bruno, vamos mudar de continente, vamos até à África, onde o USAID parece um capítulo fechado. Pergunto, isto afeta todo o continente africano, mas olhando para a África do Sul, há aqui uma ameaça bem específica. Qual é que é? Bem, realmente é mais uma crise, digamos, desta bastante reveladora da dimensão ideológica muito forte, de nacionalismo identitário muito forte e até racial da parte de Donald Trump. Ou seja, Donald Trump faz uma declaração, basicamente a acordar relações de cooperação com a África do Sul, que é o parceiro económico mais importante dos Estados Unidos em África, que é um país muito importante, faz parte do G20, faz parte obviamente da União Africana, da Organização Regional para a África Austral, mas faz parte, por exemplo, também dos BRICS. Enfim, é verdade que a África do Sul, como diz essa declaração, é verdade que a África do Sul muitas vezes tem tido posturas bastante hostis
em relação aos países ocidentais, com os quais depois conta para uma cooperação muito significativa, uma ajuda ao desenvolvimento muito significativa e também relações económicas muito significativas, muito mais do que, por exemplo, com a Rússia. Eu recordo, por exemplo, a África do Sul fez questão de fazer um exercício militar com a Rússia no primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, não é? Recusou completamente qualquer tipo de sanções, de cortar relações com a Rússia por causa disso. Inclusive, ironicamente, tendo em conta o seu passado, veio-se queixar das sanções e do impacto económico negativo das sanções contra a Rússia. Isto, um governo que é liderado pelo ANC, que, obviamente, defendeu, e bem, durante muito tempo, a importância das sanções contra o regime do apartheid na África do Sul. Agora, Donald Trump ignora completamente também toda essa história, inclusive a história do apartheid, e pega numa questão que Elon Musk tinha pegado. Portanto, aqui o que é revelador é a importância central de Elon Musk na corte de Donald Trump, na política, digamos, da Casa Branca de Donald Trump, mesmo em áreas que não têm nada a ver com aquilo que é supostamente a sua tarefa de aumentar a eficiência, reduzir o custo do governo. Mas, portanto, Elon Musk, que nasceu na África do Sul, portanto é um imigrante sul-africano nos Estados Unidos, aparentemente está muito preocupado com a nova legislação que permite expropriação de terras. Ora, na África do Sul realmente é a comunidade branca, os africanos, os descendentes dos colonos holandeses, que são à volta de 7%, mas controlam 70% da terra arável, digamos, das quintas na África do Sul. É verdade que essa lei permite expropriação, mas por regra com compensação, ou seja, para construir escolas, etc. Também para fazer reforma agrária, mas tem sempre de haver uma série de condições, à partida são terras não produtivas, etc. E tem de haver um pagamento. Só se não for possível encontrar os donos das terras é que pode haver a possibilidade de expropriação sem pagamento. E, portanto, é nisso que Donald Trump pega, dizendo que há uma perseguição, uma espécie de Zimbábue na África do Sul, de perseguição desta comunidade branca na África do Sul. O que é aqui irónico é que os próprios africanos, a própria comunidade africana, veio dizer que isso não é verdade, veio dizer que também não quer emigrar para os Estados Unidos, porque parte também da agenda é permitir, ao contrário de tudo o que tem sido dito em relação a tudo o resto, permitir, no fundo, a imigração destes africanos brancos para os Estados Unidos. E, portanto, enfim, algo que mostra realmente como a dimensão ideológica tem um peso central na postura externa dos Estados Unidos com Donald Trump e como realmente Elon Musk é uma figura neste momento com enorme influência e que pode criar quase sozinho crises nas relações, inclusive com países importantes. A África do Sul não é realmente um país qualquer. Para a África do Sul isto cria alguns problemas e, portanto, talvez a elite sul-africana deva repensar um pouco as suas atitudes em relação aos países ocidentais, porque realmente os Estados Unidos são o principal mercado de exportação da África do Sul. Mais uma vez, não é a Rússia, não é a China, e, portanto, se isto avançar, realmente terá grandes consequências negativas, sobretudo se avançar para uma guerra de tarifas, que para já ainda não foi o que foi anunciado, mas pode estar em cima da mesa. Ainda em África, Bruno, na República Democrática do Congo, a guerra voltou a aquecer com a tomada da cidade de Goma, que já falámos, mas também aqui, Bruno, há uma ligação a Donald Trump. Bem, podemos colocar realmente essa questão, não parece muito evidente, porque Donald Trump não tem nenhum grande interesse por questões africanas, até desse ponto de vista esta questão da África do Sul é um pouco paradoxal e mostra mais uma vez a centralidade aqui de Elon Musk, mas realmente eu diria que sim, ou seja, Goma é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, estamos a falar de uma cidade mesmo na fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um exemplo trágico de algo que é muito importante sublinhar sempre, que é tamanho, recursos por si só não significam riqueza e poder de um Estado. É preciso que esse Estado esteja bem organizado para controlar esse vasto território, para explorar eficazmente esses recursos. E, portanto, isso obviamente não acontece há muitas décadas na República Democrática do Congo, onde há este conflito, esta guerra civil larvar, que é um pouco uma consequência também do genocídio dos Tutsis no Ruanda. Quando eles derrotam essas forças genocidas, elas refugiam-se realmente nesta zona de fronteira com o Congo, onde há uma população também etnicamente próxima do Ruanda. Enfim, tudo isso, aliás, já falámos aqui na semana passada com o Fernando Jorge Cardoso. Mas aqui o que é relevante é o Ruanda é neste momento uma grande potência militar no contexto africano. É um país minúsculo comparado com o Congo, mas muito bem organizado,
com um governo muito eficiente, também autoritário, mas muito eficiente, com umas forças militares muito capazes e que apoia, de facto, um movimento armado, este movimento M23, esta milícia étnica, de facto, nesta zona do leste da República Democrática do Congo, um pouco para criar aqui um tampão também, uma zona de segurança em relação a estes grupos, digamos, que se refugiaram na República Democrática do Congo. Mas aqui o que é relevante, para terminar, eu diria, é que há muito tempo que este movimento poderia ter tomado a cidade de Goma. O que isto mostra é a completa fraqueza das forças de paz das Nações Unidas, que inclusive tinham soldados sul-africanos. É a maior missão de paz das Nações Unidas, completamente ineficaz há décadas, um enorme desperdício de dinheiro. Tudo isto vai piorar muito, digamos, a capacidade de defender as Nações Unidas e o seu papel na manutenção da paz. Portanto, faz parte desta crise das organizações multilaterais em relação às quais Donald Trump, de facto, não tem nenhuma simpatia. Portanto, acho que é revelador desse ponto de vista. Não haver aqui nenhum problema em chocar com estas forças das Nações Unidas. E depois a segunda é, no fundo, há muito tempo que o Ruanda podia ter feito isto e os seus aliados, mas escolhe este momento porque, do meu ponto de vista, porque também é bastante evidente que Donald Trump e os Estados Unidos não dão qualquer importância ao respeito pelas fronteiras, pela lei internacional, e, portanto, este, do meu ponto de vista, pode ser um primeiro exemplo de uma tendência que se pode multiplicar, dependendo de como avançam as coisas na Ucrânia, que é, no fundo, a multiplicação de guerras de agressão, guerras de conquista. Isso até é mais provável e mais perigoso fora da Europa do que na Europa, porque na Europa há relativamente poucos conflitos territoriais, mas em África, na Ásia, na América Latina, há imensos conflitos territoriais de fronteiriços entre Estados e, portanto, se esta é a nova regra, que quem conquista pode anexar, pode controlar, e isso não vai criar problemas em termos das relações, nomeadamente com as grandes potências, então vamos ter uma receita para a multiplicação de conflitos armados. Entretanto, Bruno, temos cerca de 7 minutos até ao final. Vamos seguir viagem agora até ao distante Pacífico e para um novo foco de tensão no mundo. Uma crise nas relações entre as Ilhas Cook e a Nova Zelândia por causa da China. E pergunto-te, que problema é este? Do que é que estamos a falar em concreto? Bem, realmente temos falado aqui muitas vezes desta espécie de guerra fria, desta disputa de influência entre a China e os Estados Unidos no Pacífico. Obviamente estamos a falar de pequenas repúblicas, pequenos estados insulares, muitos de nós não ouvimos falar, a não ser, enfim, no contexto de filmes exóticos, eventualmente sobre ilhas do Pacífico, de turismo, mas na verdade, a par do turismo, estes pequenos territórios, estamos a falar, no caso das Ilhas Cook, de um estado que tem uma população que não chega às 20 mil pessoas, poucos quilómetros quadrados de área imersa, mas depois um Estado, por exemplo, criou uma zona de proteção à natureza de 1 milhão de quilómetros quadrados no mar. Portanto, no fundo, estamos a falar aqui de controle de acesso a rotas, de controle de acesso a bases aéreas, a bases navais, num oceano que ganham muita importância no contexto desta disputa crescente entre os Estados Unidos e a China. Portanto, desse ponto de vista, não há aqui grandes surpresas. O que é, digamos, um pouco surpreendente, e o que realmente é referido como surpreendente, é que as Ilhas Cook não são, digamos, um Estado como outros, ou seja, é um Estado associado à Nova Zelândia. Estas ilhas foram uma colónia britânica a partir do final do século XIX, 1888. Depois, com parte da gestão, digamos, muito flexível do Império Britânico, era característico desse Império, de dar grande autonomia a diferentes colónias, etc. A Nova Zelândia torna-se uma colónia com autogoverno, mas muito leal a Londres, e nesse contexto a Grã-Bretanha decide transferir algumas destas ilhas para a Nova Zelândia. Portanto, em 1901 estas ilhas passam a ser uma colónia, se quisermos, da Nova Zelândia. E depois a Nova Zelândia, fiel às suas tradições progressistas, a partir de 46 dá basicamente autonomia, torna-se uma região autónoma, e a partir de 1967 dá basicamente plena autonomia em termos da sua política interna. Mas este Estatuto de Estado Associado significa que, em termos de política externa e política de defesa, é suposto e ser, em última análise, pago pela Nova Zelândia, como aliás grande parte dos serviços públicos neste território, mas portanto, em coordenação com o governo das Ilhas Cook, mas à partida com uma palavra da Nova Zelândia. Ora, aqui o que aconteceu, aparentemente, é que o primeiro-ministro das Ilhas Cook decidiu ir à China, assinar um acordo de cooperação, de parceria. Ele diz que não tem dimensões militares, mas dimensões económicas, etc. Mas sabemos que muitas vezes investimento em infraestruturas, mas sabemos que estas infraestruturas muitas vezes podem ter duplo uso. Digamos, um porto pode ser um porto e pode ser uma base naval. E sem consultar a Nova Zelândia, sem consultar o governo de Nova Zelândia e sem consultar a oposição também das próprias Ilhas Cook, que também se queixou, digamos, desta falta de consulta, de falta de transparência
E, portanto, isto realmente gerou uma crise séria. A Nova Zelândia, entretanto, cortou a cooperação com as Ilhas Kiribati, que estão a norte das Ilhas Cook, precisamente por causa de um acordo com a China. E, portanto, a questão que foi colocada e que está a ser debatida na Nova Zelândia é: será que há que suspender esta cooperação? Sendo que, inclusive, por causa deste estatuto especial, os habitantes das Ilhas Cook têm também direito a um passaporte da Nova Zelândia. No fundo, estando na Nova Zelândia, são como se fossem cidadãos da Nova Zelândia. Portanto, havia aqui realmente uma proximidade que parecia salvaguardar a possibilidade destes acordos com a China, mas realmente a diplomacia chinesa terá conseguido contornar isso. Vamos ver agora com consequências a prazo. E, Bruno, em 2 minutinhos, olhamos ainda para a Índia, onde o primeiro-ministro tem tido uma agenda bastante ocupada. Esteve em Paris para a cimeira sobre inteligência artificial, seguiu depois para os Estados Unidos. Qual é o significado destas viagens, Bruno? Bem, significam que a Índia tem aqui um papel pivô fundamental. A Índia é o país mais populoso do mundo, está a crescer mais do que a China. As estimativas para este ano são acima de 7%, portanto é um grande mercado, ainda muito protecionista, mas que parece estar disposto a abrir-se um pouco mais. E, portanto, é no fundo a potência pivô. A União Europeia, por exemplo, a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão, anunciou que vai fazer uma cimeira, vai deslocar-se com muitos dos seus comissários à Índia no mês de março. No fundo, entre uns Estados Unidos cada vez aliado mais incerto, uma Rússia extremamente hostil, uma China, enfim, com os quais há uma série de problemas, a Índia aparece aqui como uma alternativa muito apetecível para a Europa e, portanto, não é de estranhar que Macron também tenha esse ponto de vista. Aliás, a França e a Índia têm uma cooperação já há muito tempo, até inclusive no campo da defesa, muito intensa. Portanto, a França antecipou-se, também é um país que aprecia muito a autonomia estratégica, que é central na cultura política indiana e, portanto, já havia aqui algo com que trabalhar e, portanto, no fundo, Macron aproveitou essa proximidade para trazer Modi como um aliado para discutir esta questão da inteligência artificial, que é realmente uma questão central na política global nas próximas décadas. Do outro lado, também, os Estados Unidos, de facto, transformaram a Índia no seu grande parceiro também para contrabalançar a China no Indo-Pacífico. E aqui o curioso é perceber como é que Donald Trump vai lidar com isto, porque, por exemplo, realmente, como eu referi, a Índia é dos países mais protecionistas, muito mais do que a União Europeia, do que o Brasil, do que o Canadá, do que o México, estes países que Donald Trump tem visado. Ao mesmo tempo, Modi é um nacionalista populista, nesse aspecto com alguma semelhança com Donald Trump, é alguém muito disponível a chegar a compromissos pragmáticos. Por exemplo, foi discutido neste encontro com Donald Trump a possibilidade da compra da F-35. Esta é uma das grandes questões para Donald Trump, a compra de produtos americanos, nomeadamente da indústria da defesa, e, portanto, isso aparentemente comprou-lhe alguma boa vontade, pelo menos no curto prazo, mas vamos ver o que é que prevalece aqui. Se é a dimensão ideológica, de proximidade ideológica, se é a dimensão de obsessão com os déficits e com o proteccionismo e com as tarifas, se é esta relação mais pragmática, vamos ver o que é que prevalece, mas claramente a Índia é, até por causa da China, é realmente uma potência pivô, uma potência oscilante fundamental no contexto global atual. Bruno Cardoso Reis, está na altura da habitual recomendação aqui no 5 Continentes. O que é que tens para sugerir aos nossos ouvintes esta semana? Bem, eu penso que talvez valha a pena ler ou reler a biografia do Elon Musk, do Walter Isaacson. É um grande jornalista norte-americano e que tem alguma experiência também de produção de biografias. Não é uma biografia autorizada, mas foi feita, digamos, em cooperação, com muitas entrevistas com Elon Musk e com a sua família, mas não deixa de ser uma biografia crítica, mas penso que é uma tentativa realmente de nos transmitir de forma isenta, de forma crítica, mas isenta, sem excessos, digamos, e também sem estar condicionada, porque foi publicada antes, pela atualidade, pelo que está a acontecer agora, tentar perceber um pouco quem é Elon Musk, como é que ele surge, as suas qualidades e os seus defeitos. Acho que realmente para perceber a política no mundo de Donald Trump, realmente perceber Elon Musk é claramente bastante importante. Existe também uma tradução portuguesa. E Bruno, já que falamos em Elon Musk, vamos fazer aqui uso do teu programa para promover também um podcast do Observador que se chama O Homem Mais Poderoso do Mundo e que também fala sobre a história de Elon Musk. São 5 episódios que já estão todos disponíveis no site do Observador e nas plataformas. Eu confesso que não incluí essa referência porque achei que já tinha recomendado no episódio anterior, mas ainda bem que vocês estão atentos e que
que me lembraram isso, mas realmente é um excelente podcast com uma excelente equipa e, portanto, vale muito a pena. Exato, e assim ouvir. temos duas alternativas. Exatamente, Podem ler a versão e depois... áudio e a versão livre. Exatamente, estamos sempre aqui para te ajudar, não te preocupes. Obrigado. O nosso 5 Continentes fica por aqui, mas não sem antes deixar aos nossos ouvintes também uma sugestão, que é enviarem perguntas para o Bruno Cardoso Reis através do e-mail ouvinte@observador.pt e quem sabe se num próximo episódio, já no próximo, o Bruno Cardoso Reis não está aqui a responder a uma dessas perguntas. Bruno, nós ficamos por aqui. Até para a semana, um grande abraço. Bruno. Obrigado, bom trabalho.